Olá pessoal, eu sou a professora Estela e hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente sério, que é o racismo. Olha lá na tela. Vamos começar refletindo com essa citação do Nelson Mandela. Ele diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou ainda por sua religião. Que para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Então, gente, vamos dar uma olhada nos objetivos da nossa aula. Nós vamos começar tentando definir o que é racismo e o que é racismo estrutural. Vamos tentar conhecer algumas políticas afirmativas de combate à discriminação racial e conhecer um pouquinho sobre o movimento negro e os seus objetivos, além de refletir sobre o impacto do racismo no mundo. Vem aqui comigo. Eu vou tratar esse tema, gente, com muita humildade, com a humildade de quem conhece ele só através de estudos ou como testemunha, mas que nunca viveu na pele o que é o racismo. Então, nós vamos começar com alguns conceitos e dados importantes para a gente tentar quebrar algumas coisas que já foram naturalizadas, tá bom? Então, vamos começar tentando definir o que é racismo. Olha na tela. O racismo é um conjunto de teorias e crenças que estabelece uma hierarquia entre as raças e entre as etnias. E um segundo conceito que diz que é uma doutrina ou sistema político fundado sobre o direito, entre aspas, de uma raça considerada pura e superior de dominar as outras. Vem cá, aqui comigo, olha só. Eu costumo muito ouvir pessoas dizerem assim, mas professora, nosso país é tão mestiço, que raça pura que tem aqui no Brasil, né? Será que tem mesmo racismo aqui no Brasil? Então eu vou usar uma metáfora bem simples para poder vocês entenderem o que é o racismo e principalmente o que é o racismo estrutural antes da gente ver uma definição. Vamos supor que você, por alguma razão, não goste da cor azul. Você não tem nada de azul no seu guarda-roupa, você não compra objetos azuis porque você abomina o azul. Você acha que o azul é horrível, né? Só que o fato de você não gostar do azul não excluiu o azul da caixa de lápis de cor. Você continua vendo pessoas usando azul, você continua vendo o azul em todos os lugares onde as outras cores também estão. Então, nesse caso, digamos que é um preconceito seu, pessoal, lamentável, porque o azul é uma cor linda, né? Contra uma cor. Mas isso não afetou a vida do azul, tá? Agora, se você estivesse numa posição de poder e, por causa da sua posição de poder, você dissesse que o azul não podia estar no lugar que as outras cores estavam, que o azul passaria a valer menos do que as outras cores, isso seria um preconceito estrutural, porque o seu preconceito estaria afetando a existência do azul. Então vamos agora ver uma definição do que é o racismo estrutural. Olha lá na tela. Racismo estrutural é o engessamento, é a normalização das desigualdades e da violência contra os negros nas mais diversas esferas da sociedade, tanto no sistema de justiça, quanto, por exemplo, no acesso à educação. Então, gente, esse engessamento, às vezes, se dá por causa dessa negação da existência do racismo no Brasil. O antropólogo e professor brasileiro congolês, ele é naturalizado brasileiro, mas ele nasceu no Congo, Kabengele Munanga, ele diz que aqui no Brasil as pessoas têm preconceito de ter preconceito. Elas não assumem que elas são racistas, né? E essa negação do racismo faz com que, quando os negros se queixam, né, quando eles vão para as ruas, aí as pessoas que nunca sofreram racismo na pele
falam assim, isso é vitimismo, ou o famoso mimimi, né? Olha só esse quadrinho. No primeiro quadrinho, a gente mostra um negro escravizado sendo torturado, né, por um feitor que diz, toma, negro safado. Depois a gente vê uma situação de violência contra o negro nas ruas. Aí eles falam, preto vagabundo. Depois, mais uma situação de violência, encosta aí, criolinho. No último quadrinho, quando o negro vai para a rua lutar pelos seus direitos, dizendo que o racismo é crime, aparece uma pessoa que não sabe o que é discriminação racial, para dizer, o que é isso? Vamos deixar isso no passado, vamos esquecer isso, racismo não existe mais. Então, gente, observe que é isso mesmo que acontece, né? Ou seja, esse racismo é uma construção histórica, vem lá da época da escravização dos negros, mas isso está enraizado, né, da maneira como a nossa sociedade funciona. Ou seja, já foi tão naturalizado que às vezes até em situações que são escancaradamente racistas, as pessoas têm dificuldade de reconhecer, né? A gente vê, por exemplo, o racismo na linguagem, a maneira como a gente fala. Hoje é dia de branco. Dia de branco por quê? O negro não trabalha? Gente, o negro veio para o Brasil para trabalhar. Se alguém aqui é sinônimo de trabalho, é o povo preto, né? Então, gente, para a gente compreender um pouquinho mais sobre esse racismo estrutural, eu vou mostrar alguns dados para vocês, porque dizem que contra os números, né, não tem argumento, né? Se o número está mostrando, eu não vou argumentar contra, não é mesmo? Então vamos lá. Primeiro dado. Olha só, 48% dos negros já foram revistados pela polícia. Vem até aqui. Não estou falando, gente, de um negro que estava cometendo um crime, não. Eu estou falando da pessoa estar passando na rua e ser considerado suspeito. Isso acontece muito mais com o negro do que com o branco. Vamos a um segundo dado. Nesse daqui é um dado muito recente. Eles mostram, gente, a taxa de mortalidade por Covid-19 por raça e cor, na cidade de São Paulo, mas isso você pode generalizar no Brasil inteiro. A grande maioria dos mortos por Covid são pretos e pardos, tá? E por que isso? Vem aqui comigo. Porque os pretos e os pardos são, via de regra, pessoas que fazem parte das classes menos privilegiadas, ok? Um terceiro dado importante. 80% dos mortos pela polícia no estado do Rio de Janeiro no primeiro semestre do ano passado eram pretos e pardos. Ou seja, os pretos e pardos são muito mais vítimas de violência policial do que os brancos. Um próximo dado mostra sobre salário, gente. Olha só a disparidade, tá? Está sempre comparando com o mesmo nível de instrução. Então, observa ali na tela, olha só. Quando a pessoa tem só até o ensino fundamental, um branco ganha R$ 8,70 por hora, um negro R$ 6,70. Quando ele tem o fundamental completo ou o médio incompleto, o salário do branco é R$ 9,30, o do negro R$ 7,70. Quando ele tem o ensino médio completo ou o superior incompleto, o branco R$ 12,20 e o negro R$ 9,60. E a disparidade ainda é maior quando a gente observa as pessoas com nível superior completo ou uma formação maior, que vai variar de R$ 32,80 para os brancos e de R$ 22,70 para os negros. E agora nós vamos ver em relação a pessoas abaixo da linha da pobreza. Grande maioria das pessoas são pretas e pardas. Uma diferença muito grande, né? Muito grande. E agora a taxa de analfabetismo. Olha só, gente, é quase 3 vezes maior, né, o número de analfabetos
negros e pardos em relação aos brancos, né? Então, esses são apenas alguns dados, né? E muita gente, pessoal, tenta naturalizar ou justificar essas diferenças dizendo assim, mas nós vivemos num país democrático, né? Todo mundo tem acesso às mesmas coisas, tanto o branco quanto o preto têm acesso às mesmas coisas, né? Eles podem ir para a escola igual os outros, ou seja, não tem motivo para os negros não conseguirem, né? Até porque eu conheço um que virou juiz, que foi desembargador, que é engenheiro. Gente, isso é culpabilizá-los, sabe? É dizer assim, não consegue porque não querem, né? É fácil, né, falar assim. Então, eu vou mostrar para vocês mais um conceito. Nós vamos conceituar aqui o que é uma democracia racial. Vamos a ele. Democracia racial, segundo o dicionário, é o estado de plena igualdade entre as pessoas, independentemente de raça, cor ou etnia. Pessoal, nós acabamos de ver os dados estatísticos. Onde é que está a igualdade? Não existe igualdade. Ou seja, a democracia racial é um mito no Brasil. Ele não existe. Essa democracia racial não existe. Com a libertação dos escravos, né, lá em 1888, a gente tem que entender que aquilo lá foi um processo burocrático. Alguém foi lá, assinou uma lei e disse assim, agora vocês são livres. Mas livres para quê? Tá? Eles não tinham para onde ir. Eles tiveram que morar onde ninguém queria morar, porque não deixavam eles morarem. E eles não tinham condições de morar nos lugares, né, que eram bons. Eles não podiam estudar, eles não tinham trabalho. Então, gente, a abolição da escravidão, aquela história de que uma princesa bondosa com uma pena de ouro assinou a lei, gente, aquilo foi um ato burocrático, simplesmente. Não se liberta um povo sem política pública. Você tem que ter uma política pública para garantir uma vida cidadã, né? Tem um abismo que é gigantesco, que segrega não só a população negra, mas várias outras minorias, como, por exemplo, os indígenas. Eu vou mostrar alguns dados para vocês entenderem isso. Olha o primeiro dado. Nesse daqui, gente, eu só queria mostrar para vocês que a população preta e parda no Brasil é minoria social, mas não é minoria numérica. Tá? Eles representam mais de 50% da população brasileira. Entretanto, olha esse próximo dado. A composição da Câmara dos Deputados, né, a Câmara Federal, por raça, né, a gente vê que pretos e pardos não chega a 30%. Então, chega aqui para mim. Você vê que na política não há representatividade, né? Nós não temos uma quantidade de negros atuando na política que corresponda à quantidade da população preta e parda. Porque se eles são 50%, eles tinham que ter representatividade digna desses mais de 50% da população. Vocês não concordam? Vamos a um segundo dado. Aqui está falando sobre o acesso do negro à universidade. Só 34% dos estudantes universitários são negros. E como diz aí, isso não é normal. Se mais de 50% da população é preta ou parda, isso deveria estar revelado no quantitativo de pessoas negras também dentro das universidades. Um próximo dado. Em relação à representatividade dos negros em cargos de chefia. Se vocês perceberem, menos de 30% dos cargos de chefia nas grandes empresas são de negros, tá? A grande maioria são brancos. E por último, gente, vamos ver esse dado em relação à mídia. Vamos pegar só um dado, que é
os apresentadores de televisão, de telejornal. Gente, aí é gritante, né? 96% são brancos e só 3,7% são negros. Não chega a 4%. Então vem aqui comigo. Como vocês observaram, esses 4 dados eu mostrei para exemplificar aquilo que eu chamo de diferentes esferas de poder. Ou seja, na política, nas universidades, nos cargos de chefia e na mídia, que são esferas de poder, o negro é minoria. E, lembrando mais uma vez, eles são maioria numérica, né? Então, gente, para tentar diminuir esse abismo, são criadas políticas de ações afirmativas, que têm o objetivo de minimizar essas desigualdades, que foram acumuladas historicamente, para poder garantir o direito de oportunidade, como, por exemplo, é o caso do sistema de cotas raciais, que tem como objetivo garantir o acesso do negro à universidade e tentar diminuir aquele gap, né? Aquela desigualdade que a gente viu lá naquele slide anterior que falou do acesso do negro à universidade, né? E essa política de cotas gera muita polêmica, né? Existe aquele grupo que vai se manifestar e dizer que não deve existir. Eu vou mostrar para vocês uma charge que mostra quem é essa pessoa que não é a favor do sistema de cotas. Olha lá, na plaquinha, né, ele diz assim, quer uma vaga? Passe no vestibular, né? Mas quem é essa pessoa? Bem, ele é branco, ele estudou em escola particular, na grande maioria das vezes, né? Ele nunca sofreu preconceito por causa da cor dele, ele nunca foi parado pela polícia como suspeito por causa da cor dele. Na família dele, todo mundo já foi para a faculdade. Vem aqui comigo. Essa pessoa nunca vivenciou uma situação de preconceito na vida. Ou seja, ele tem um privilégio de nunca ter passado por essas coisas, né? E ele vai para a rua para protestar e dizer que se o negro quiser uma vaga, ele então que passe no vestibular, que estude. Mais uma vez, querendo dizer que o negro não é tão capaz assim como o branco, que se ele não entra na universidade é porque ele não estuda ou porque ele não é tão inteligente assim, né, gente? Mas aí é a mesma coisa que eu imaginar uma corrida entre 2 pessoas, só que uma está começando 300 anos antes, né? Ou seja, a corrida do branco já começou 300 anos lá atrás, quando o negro não era considerado nem ser humano, né? E o negro já começa com uma desvantagem, com a desvantagem de ter passado por um período de escravização. Então, isso é muito sério, gente. Não tem como não existir uma política para garantir esse tipo de justiça. Então, gente, contra essas injustiças que se formou ao longo do tempo o movimento negro, que está, graças a Deus, cada vez mais fortalecido, que vem reivindicando justiça, oportunidades iguais e também visibilidade, né? Gente, esse movimento não é novo, não. Ele vem lá desde a época da escravização, né? Os negros escravizados, eles se uniam para resistir, né? Como formas de resistência. Mas esses movimentos continuam agindo até hoje em busca de direitos que, na prática, são negados a eles. Quais são as principais reivindicações do movimento negro? Olha lá na tela. Primeiro, eles buscam uma compensação por esses anos de trabalho forçado e pela falta de inclusão social que aconteceu após esse período. Como eu falei para vocês, a inclusão não aconteceu, né? A escravização, o fim da escravização, foi um ato burocrático, né? Em segundo lugar, eles lutam por políticas destinadas a garantir uma maior presença do negro no mercado de trabalho, nos campos educacionais e, além
do respeito à cultura e à herança histórica deles, a efetiva aplicação das leis que buscam a criminalização do racismo. Então, vem aqui. Talvez, gente, a gente precisasse de 300 anos mais para discutir esse assunto, que não vai se encerrar aqui de jeito nenhum, né? Porque aquele sonho do Martin Luther King, que foi um pastor da Igreja Batista americano e que lutou pelo direito dos negros americanos, a igualdade, né, está muito distante ainda e não se revela na prática. Na prática, a gente não vê isso ainda, né? Nós vimos que os números não mostram isso. Então, gente, qual era esse sonho do Martin Luther King? Olha lá, ele dizia assim: eu tenho um sonho de que meus 4 filhinhos um dia viverão numa nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, e sim pelo conteúdo do seu caráter. Isso, gente, infelizmente não acontece ainda. Pessoas ainda mudam de calçada quando vem um negro porque pressupõem que ele não é uma pessoa decente só porque ele é negro, né? E situações de preconceito ocorrem a todo momento. A gente testemunha isso o tempo inteiro, né? Então, nós vamos refletir aqui. Eu quero convidar vocês para essa reflexão. Desde 1989, o crime de racismo no Brasil passou a ser imprescritível e inafiançável. O que significa isso? Imprescritível significa que se eu cometer esse crime hoje, enquanto eu puder provar que isso aconteceu, você vai poder ser julgado e condenado até 50 anos depois, 100 anos depois. Tá? E inafiançável por quê? Porque você não pode ser preso por racismo, pagar aquela fiança e responder em liberdade. Tá bom? Isso é para quem não entende. Houve progressos? Sim, houve progressos. Nós vimos as leis de cotas, né? Por exemplo, é um exemplo. Mas só algumas políticas afirmativas não bastam, gente, para reparar uma injustiça que é secular. Isso vem desde lá de trás, né? E é muito mais fácil a gente mudar uma lei do que mudar a cabeça das pessoas, né, e abrir mão de privilégios. Então, eu vou convocar vocês para uma reflexão. Eu quero que vocês pensem assim: onde é que eu me encaixo nessa história? Tá? E como que eu posso ser agente de mudança? Então, leiam mais, sabe? Visite a biblioteca de vocês, procure descobrir um pouquinho mais sobre esse movimento negro, tá? E eu vou dar uma sugestão de um videoclipe para vocês assistirem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É de um cantor, um rapper, chamado Thiago El Ninho. O clipe se chama Amigo Branco. Não vou dar nenhum spoiler, não, tá? Vai lá, procura no YouTube, eu garanto que vocês vão gostar, porque vocês são jovens e é uma linguagem bastante jovem, vocês vão gostar, tá bom? Eu vou terminar com a frase do Rapa, só para fazer vocês pensarem, que diz que paz sem voz não é paz, é medo. E eu me despeço de vocês hoje com um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.